Exatamente. Esse arquivo aqui que está sendo apresentado agora, ele está disponível no grupo, eu coloquei lá em Word, acabei de colocar no nosso grupo de Zap, tá bom? E vai ser um trabalho meio corrido. Em alguns momentos, realmente, eu vou parar e comentar alguma coisa, mas, de maneira geral, vai ter que ser um negócio assim, meio passado. Aí, para não ficar desagradável para vocês, porque eu saio passando por cima, né? Para não ficar desagradável, eu sugiro assim que vocês anotem alguma coisinha assim, eu vou perguntar tal coisa para o Cláudio, isso aqui eu fiquei com tal dúvida, isso aqui é isso por causa de tal motivo. Ou seja, se você fizer isso, fica menos árido, menos ruim mesmo. Então vamos lá. Peraí, será que já está gravando, Cláudio? Não, acho que ainda não. Espera ele dar o ok para você começar. Eu comecei a gravar, gente. Ainda não. Eu comecei bem no começo que você falou, Cláudio, então tá até bacana. Então vai, Cláudio. Não precisa repetir. Vamos rapidamente aqui. As ideias religiosas se originam também dos arquétipos, né? Essa é uma coisa muito batida, que a gente já sabe, mas é o que justificou aquela parte, aquele preconceito, né, de que religião é apenas tradição e fé. Superou. Já vamos para o próximo ponto. A natureza da religião é cuidadosa. Tá. Outra questão, seja lá qual for a religião, ela tem uma cuidadosa, inconscientemente, um determinado movimento religioso, ele tem uma consideração cuidadosa com os arquétipos. A ideia de que os arquétipos estão continuamente presentes e ativos, isso aqui nós vamos precisar dele logo ali na frente, vocês vão perceber que está articulado, tá bom? É uma ideia que está articulada com vários pontos ali. Essas duas ideias, o item 3 e o item 4. Arquétipos estão continuamente presentes e ativos. Esse é o 3. O 4 também está articulado lá embaixo. Os arquétipos não precisam ser acreditados. Aí o 5. É necessário conhecer o significado do arquétipo. São catastróficas as consequências se não houver prudência, nem manter em vista a importância dos arquétipos. Prudência com o quê? Com fatores psíquicos. Qual é o ponto principal, mais direto e mais perigoso desses fatores psíquicos? Arquétipo. Né? Então, manter em vista a importância e a postura de prudência com os arquétipos. Claro, Cláudio, mas arquétipo é o quê? É uma força que atua? Né? Em várias partes da obra do Jung, ele fala que ela determina comportamento, determina escolha. Então, é um negócio assim, meio esquisitão, né? Mas a gente já está enfiado no meio de Jung e a gente já sabe que é assim que o arquétipo, ele atua, ele é sujeito, né? Nesse sentido, ele é sujeito, né? Naquilo que ele é, né? Ele é sujeito. É necessário manter um sábio receio, prudência, receio, cuidado, são palavras que estão sempre próximas da ideia de arquétipo. 6. Não sabemos sobre a natureza do espírito, sabemos apenas que é paradoxal. Sabemos menos ainda, né? Agora tem uma coisa aqui. Cláudio, por que você estava em arquétipo e agora foi para espírito? Vocês vão perceber que logo aqui em seguida, eu tento fazer um levantamento da palavra espírito, que fica sem sentido, né? A gente vai ver que ela tem um encontro com o arquétipo, que ela tem uma coisa de autonomia. O Jung faz questão de deixar bem claro que ele não está inserido na maior parte da tradição filosófica no que se refere a essa palavra especificamente. Espírito é muito tomado como a mente, tomado como intelecto dentro da tradição filosófica, né? Ele fala que é muito mais do que intelecto. Essa
essa concepção dele, né? Mas a gente vai chegar nisso agora. 7. O arquétipo é um fator espiritual. Então, você vai perceber, não só que nessas ocorrências que eu elenquei, mas que a palavra espírito tem muito esse sentido de qualificação, de falar sobre a natureza. Falar sobre a natureza. E sempre na ideia de oposição à matéria, a instinto, a biológico, a fisiológico. Porém, essa ideia de matéria, instinto, fisiológico, biológico, esse ponto, ele é um extremo. É um extremo. E o espírito representa o outro extremo. Ele é parte desse outro extremo. 7. O arquétipo é um fator espiritual. Você vê que agora, lendo aqui, com esse comentário que eu fiz, já faz mais sentido, né? O arquétipo é um fator espiritual. O que o arquétipo o que o arquétipo e o espírito têm em comum é que ambos são bipolares e paradoxais. Tá. Isso se refere a quê? Ao mesmo tempo que é uma poderosa potência de recurso de construir, ele é também igualmente potente para destruir. Lembrando que numa perspectiva dinâmica, né, dialógica, destruir não tem sentido negativo também não, certo? Tanto é que lá no parágrafo 431, se eu não me engano, ele fala assim, esse monte de catástrofe que aconteceu aqui na Europa, provavelmente é a primeira etapa de um desenvolvimento futuro. Olha que coisa interessante. Olha, Cláudio, mas quando eu falo da ambiguidade, da questão paradoxal, bipolar, de arquétipo e de espírito, aí eu falo que ele tem a potência de construir e tem o risco de catástrofes. A palavra destruição, no caso dessa catástrofe, passa uma ideia de que é algo negativo, né? Mas não é, tá? Porque a destruição é apenas, dentro de um paradigma, um grau de dialogicidade tão alto, destruir é apenas uma etapa. E a gente vê isso logo ali na frente, ele fazendo justamente esse comentário de que provavelmente essa quantidade de tragédias na Europa, nós estamos falando de pós-Segunda Guerra Mundial, né, dessa perplexidade, é a primeira etapa de um desenvolvimento futuro da humanidade. Estamos juntos até aqui? Ah, tá. O arquétipo é um fator espiritual. O que o arquétipo e o espírito têm de comum é que ambos são bipolares e paradoxais. Uma grande ajuda e, ao mesmo tempo, um grande perigo. Ajuda ou perigo? É uma pergunta, né? O homem decide, através de sua postura, de usar ou não a luz de sua consciência, né? Eu confesso para vocês que eu ainda estranho um pouco isso, sabe? Eu fico naquela, assim, de não dar tanta... de olhar a consciência como algo mais superficial, mas é muitas partes do Jung que ele dá essa função para a consciência. É uma função muito especial, na verdade. Não tem aquele preconceito positivista, mesmo porque essa consciência aqui não coincide com o método positivista, apenas está relacionado. Item 8. Ainda nesse parágrafo, Jung diz, que parágrafo é 427, ainda nesse parágrafo, Jung diz que não sabemos com certeza sobre a natureza do espírito e do arquétipo, principalmente sobre onde florescem os ismos que não passam de substantivos sofisticados do elo perdido de ligação com a realidade psíquica. Ou seja, onde faltou função transcendente, conexão de consciência com a realidade psíquica inconsciente, ficou esse buraco, o substituto é a consciência coletiva, são os ismos,
a consciência de manada, tá? Conteúdo essencial de... Tá bom. Esse desconhecimento não impede a constatação. Nós sempre teremos desconhecimento sobre a natureza do arquétipo, sobre a natureza do espírito, né? O Jung não tenta fazer uma metafísica. Ele não tenta fazer... E olhe lá... a própria ontologia é muito particular. Então, ele não vai buscar aquilo que está para além do fenômeno. Mesmo porque o que ele está criando é uma psicologia com uma função bem clara e definida, que é de aliviar a dor de quem vá para o consultório. Esse desconhecimento, né, sobre a natureza, do que é o arquétipo, o que é o espírito, não sei, conceitos fixos, fechados, né? Ao invés disso, ele olha para o fenômeno. Esse desconhecimento não impede a constatação presente no parágrafo 406. Aí como eu dei uma articulada aqui, então fui em outra parte, tá? Mas eu precisei dela, de que o conteúdo essencial de todas as mitologias e religiões e de todos os ismos é de natureza arquetípica. Então você vê aqui, ó, todos os ismos. Então, mas se o arquétipo, então, ele pode ser uma potência de construir, mas ele pode ser uma potência de destruir. Depende do manejo, depende da prudência, depende do conhecimento e prudência. Duas coisas. Depende do conhecimento e da prudência. Item 9. Na falta dessa comunicação entre consciência e inconsciente, surge a massificação da psique, que infalivelmente destrói o sentido do indivíduo, consequentemente também a cultura em geral. Isso aqui é uma citação, por isso está entre aspas aí. Destrói o sentido do indivíduo. O sentido do indivíduo eu entendo que seja a individuação, né? 10. Tá bom porque está correndo, viu, gente? Mas a ideia é essa mesmo. Sobre o que o Jung chama de espírito, não se chega facilmente a uma conclusão. Isso sou eu falando. No parágrafo 251, ou seja, em outro lugar desta obra, temos espírito claramente definido como oposição à matéria. Nesse mesmo parágrafo, vemos que esta extrema oposição entre as duas entidades, ou seja, matéria e espírito, não passa de um condicionamento do homem civilizado. Olha que dado importante. Eu acho isso aqui muito... É uma das coisas que me toca muito. É isso aqui. Que essa extrema oposição entre espírito e matéria é um condicionamento do homem civilizado. Show demais isso. Eu gosto muito disso. Que ele fala que... Nossa, apareceu um monte de... tá. Liberou aqui. Condicionamento do homem civilizado. Enquanto no estágio primitivo, as fronteiras se tornam tão vagas. Quais fronteiras? Por exemplo, entre matéria e espírito. Essas fronteiras se tornam tão vagas que a matéria parece dotada de alma e o espírito parece material. Isso também é uma citação. Ainda nesse esforço de compreensão sobre a categoria espírito, vemos que no parágrafo 379, ou seja, também fora da apresentação, mas eu estou articulando, eu precisei de recorrer. Vemos que o espírito é dotado de autonomia. Aqui é um ponto que chama a atenção, né? Espírito é dotado de autonomia, o que limita a possibilidade de domínio da vontade. Ou seja, a própria vontade, que é um atributo do ego, que tem a ver com o ego. A vontade não é o impulso. Eu lembro que em alguns encontros para trás surgiu essa questão. A vontade tem a ver com desejo? Não. A vontade não tem a ver com desejo. A vontade é uma intencionalidade, e intencionalidade tem direção, é energia que sobrou para ser aplicada através de intencionalidade e direção, ou seja, é matéria de uso do ego. Né? Pois mesmo a vontade sendo essa característica de vetor, essa característica de intencionalidade, mesmo assim ela não tem como confrontar-se de maneira satisfatória com a autonomia do espírito.
No parágrafo 406, Jung compara o instinto com o arquétipo e diz que são opostos. Isso aqui está errado, viu? Não é instinto. Tá certo. Instinto com arquétipo. E diz que são opostos da mais extrema polaridade. O que pode ser verificado caso se observe um homem que está sob o domínio dos instintos em comparação com o outro que é governado pelo espírito. Isso aqui também é uma citação. Eu não coloquei entre aspas, mas é. No referido parágrafo, Jung esclarece que não se trata de espírito enquanto intelecto humano, que é muito usado essa acepção na história da filosofia. Diz que é muito mais que isso. Para essa diferenciação, refere-se à expressão spiritus rector, que pode ser compreendido como espírito que governa. Por essa contribuição, percebe-se uma espécie de hierarquia funcional, onde o espírito se aproxima da ideia de self. Isso aqui é por minha conta. A gente só pode, eu acho que pode fazer isso, porque é um grupo de estudo, né? Se é um grupo de estudo, a gente pode fazer umas especulações. Isso aqui é uma especulação minha. Como eu percebi que tem esse caráter hierárquico, eu falei que ele se aproxima da ideia de self em algum grau. Eu devia ter colocado aqui, em algum grau, né? Aí eu escapava da saia justa, mas eu não coloquei, mas está feita a observação. Outro dado sobre o espírito que é importante. Percebemos ainda no mencionado parágrafo, quando diz que, citação, o arquétipo é espírito ou não espírito, ou seja, junto, né? Aqui a gente vê que não vale a ética do terceiro excluído, né? É terceiro incluído, ou seja, o arquétipo é espírito e não espírito junto. O arquétipo é espírito ou não espírito. E o que ele é, em última análise, depende da atitude da consciência. Isso aqui também fala muito do método do Jung, né? Que é interação, é um monte de interações. Então, o arquétipo é espírito ou não é? Ele é. Em certas circunstâncias, ele está com característica totalmente espiritual, e em outras, ele está com característica mais instintiva. Vai depender do quê? Da consciência. Se a consciência está muito presa, se a consciência de um determinado indivíduo está muito presa a questões instintivas, ela vai cair nessa vibração, nessa frequência. Deixa eu estou misturando as bolas aqui. Vai cair nesse ponto, vai cair nesse extrato, né? Mas se a consciência ela está atuando num campo mais elevado, mais espiritualizado, aí o arquétipo, sim, aí nesse caso o arquétipo vai ter uma atuação com características, né, com uma fenomenologia espiritual. Sobre esse papel da consciência, temos uma boa indicação no parágrafo 408, quando explica sobre os processos psíquicos. Se a consciência se encontra muito próxima dos processos instintivos, ela cai sob sua influência. Por outro lado, se a consciência se aproxima do outro extremo, ou seja, do extremo espiritual, ela vai chegar onde o espírito predomina e até mesmo assimila os processos instintivos opostos a ele, né? Opostos ao espírito. Importante lembrar que esses dois polos constituem as unilateralidades do homem de hoje. Só que qual homem de hoje? Qual ser humano de hoje? O normal, dito normal, esse é o comum, né? Então, senão a gente vai começar a acreditar que esse jogo de unilateralidade é problema. Não, não é. Daqui a pouquinho nós vamos entrar aqui em questões patológicas. Isso aqui é o funcionamento normal. Ao que parece, uma das referências mais esclarecedoras é a oposição entre espírito e matéria, enquanto opostos extremos. Ou, na mesma esteira, a consideração de extremos opostos para o arquétipo e o instinto. Ou ainda, a antítese espírito-instinto. Outra referência que também contribui para a compreensão do sentido da categoria espírito, vemos no parágrafo 420,
onde diz que o arquétipo não está na psique. Isso aqui também é um dado muito importante, que está bem articulado logo em seguida, tá bom? Então, eu peço atenção, um carinho de vocês, no sentido de observar essa ideia aqui, de que o arquétipo não está na psique. Embora se manifeste psiquicamente, ele não está na psique. E que pelo fato dele ser experimentado como um agente espontâneo e sua natureza não ser conhecida, é quase certo que não temos outra, aqui é a citação dele, é quase certo que não temos outra alternativa, senão a de definir sua natureza como espírito. No parágrafo 428, esse 426 era um trem esquisito, né? Mas ele era um levantamento geral de um monte de coisa. Mas agora a gente consegue andar mais tranquilamente. O desequilíbrio da psique perturba a ordem natural e também destrói a própria criação. Isso aqui é uma coisa que a gente já viu, então a gente pode passar para frente. Por isso é necessária a cuidadosa consideração dos fatores psíquicos. Tá, pode ir passando. Assim como isso aqui, depois, quem quiser dar uma olhada depois, pode ficar à vontade, que é bastante interessante esse esquema aqui, mas já está sendo uma revisão do que a gente já viu, então, para ganhar tempo, nós vamos passar para o 429. Quem quiser olhar isso aí depois, é uma boa, viu? Aí no 429, você sobe um pouquinho. Tá bom. Essa aqui é a questão epistemológica, né? Então, essa daqui, a gente, apesar de a gente passar um pouco meio por cima, mas a hora que eu terminar a minha apresentação, e falta poucos minutos para isso, eu gostaria que a gente colocasse, que vocês pudessem retomar essa questão, tá bom? Porque, normalmente, quando se tenta expor alguma questão epistemológica, dependendo da questão, ela não sai muito facilmente, né, com muita clareza, né? Mas, se ficar alguma, eu gostaria que vocês recolocassem. A psicologia falta uma base fora de seu objeto. A gente lembra disso. Lá para trás, a gente já até viu isso, né? Ou seja, enquanto as outras ciências têm uma base fora do objeto delas, que é o que? A comunicação é psíquica, então deslocou. Isso favorece o processo de produção e verificação de conhecimento. A psicologia não tem isso, porque ela se constrói em cima de suas próprias imagens, né? É a coincidência entre a elaboração de conhecimento e o funcionamento daquilo que está elaborando conhecimento. Então, é uma coincidência, né? O Jung chama isso também de sintoma. A ideia de coincidência é a mesma ideia de sintoma, que é a mesma ideia de convergência, que é a mesma ideia que nós vamos ver logo, que é a de complementariedade da física. Complementariedade da física, tá bom? A física também trabalha com esse contexto, com esse conceito de complementariedade. No item 2, ela pode traduzir-se apenas em sua própria imagem, né? Foi isso que eu falei agora. Quanto mais ela amplia... agora vem uma complexificação da exposição do Jung. Isso aqui é a genialidade absurda, né? Mas a gente dá conta também. A gente força aqui, nós tudo aqui, a gente dá para ir lá, legal. Quanto mais ela amplia seu campo, ou seja, quanto mais a psicologia amplia seu campo, quanto mais complexo esse campo se torna, mais aumenta a falta de um ponto de vista distinto do objeto. Ou seja, essa falta desse ponto de vista distinto, ela vai aumentando quanto mais ela é complexa. Até que se chega a um ponto em que a complexidade do modelo alcança a complexidade do homem empírico. Cara, isso também é muito singular, é muito original, é muito surpreendente e é muito fascinante isso aqui. Até que se chega ao ponto em que a complexidade do modelo alcança a complexidade do homem empírico. Aí, esse modelo se funde inevitavelmente com o próprio processo psíquico. Item 5. É quando o modelo coincide com o processo. 6.
O resultado disso é que o processo alcança a consciência. 7. Com isso, a psicologia realiza outra coisa surpreendente também. Com isso, a psicologia realiza a tendência do inconsciente em direção à consciência. Aquela tendência do inconsciente em direção à consciência. A psicologia realiza através dessa complexificação em que faz coincidir o processo com o modelo. 7. Com isso, a psicologia realiza a tendência do inconsciente em direção... Ah, tá, já foi. 8. Ela nos torna conscientes do processo psíquico. A psicologia nos torna conscientes do processo psíquico. Olha, a gente vê, então, que é diferente das relações científicas, sujeito-objeto, né? Nós estamos falando de interação, né? Tanto é que ele fala que, no sentido mais alto, a psicologia é autoconhecimento. Só que ele fala isso em outro lugar, bem longe daqui. Mas é exatamente, coincide com isso aqui. Não há outra explicação de psíquico senão o próprio processo psíquico da psique. Senão o próprio processo psíquico da própria psique. A gente já passou para o parágrafo 430. E tem um do parágrafo 430. A psicologia culmina necessariamente no processo de desenvolvimento que é peculiar à psique e consiste na integração dos conteúdos capazes de se tornar conscientes. Isso aqui é um resumão. Eu coloquei essa citação aqui, por isso que está entre aspas, porque ela é um resumão de uma parte gigante do nosso estudo, né? Ele fala que a psicologia, quando ele fala psicologia, ele está falando de psicologia analítica. Ela culmina. Qual é o cume? Qual é o ponto máximo da psicologia analítica? É o processo de individuação, né? Ele fala que ela culmina no processo de desenvolvimento que é peculiar, ou seja, que tem a ver, que é próprio da psique, e consiste na integração dos conteúdos capazes de se tornarem conscientes, né? Função transcendente trazendo para a consciência essa integração. No item 2, dito de outra forma, a psicologia culmina necessariamente na individuação que é peculiar à psique e consiste na função transcendente. 3. O ser humano psíquico torna-se um todo, e este fato traz consequências notáveis para a consciência do ego e, obviamente, uma série de consequências éticas, estéticas, políticas, poéticas. 4. A individuação é para poucos. Tá, aqui eu chamo atenção para esse item 4, porque aqui o Jung... a individuação ela é tomada de maneiras diferentes, dependendo do contexto, né? Em alguns momentos você percebe que ele está falando de individuação enquanto ponto de chegada. Em outros ele fala de individuação enquanto processo. Em outros ele deixa claro que absolutamente todos os seres, eu não vou falar assim, né, porque nós estamos falando da psique, mas de onde ele bebeu essa categoria lá na filosofia romântica, a ideia vai muito por essa coisa de que todos os seres estão em processo de individuação, né? A individuação é para poucos, somente para que... Agora, aqui ele está dando um sentido de individuação enquanto meta lá na frente. Uma coisa assim, quase inatingível, né? É mais meta do que realização, né? Praticamente isso. Então, nesse sentido, a individuação é para poucos, somente para aqueles que passaram pelo confronto desconfortável com os conteúdos inconscientes da personalidade. 5. Partes inconscientes da personalidade. Eu acho que aqui tem erro lá no texto, viu? Eu acho que é nesse ponto aqui. Eu vou conferir antes da gente encerrar essa reunião, eu vou mostrar para vocês o erro. Eu acho que é nesse 430. Que tem uma hora lá que é para ele falar conteúdos inconscientes e está escrito conscientes. Então, é mais ou menos assim. A hora que eu estiver em silêncio aqui para vocês participarem, eu vou correr o olho e localizar esse trecho e presentear vocês com essa... É normal que isso aconteça, né? Mas a gente vê pelo contexto claramente que está errado. Algum probleminha ou de
Não interessa se é tradução, se... Eu não gosto de falar que tradutor erra, não, porque o tradutor normalmente conhece tanto do assunto e da língua, eu não gosto da ideia de que... o ser humano psíquico torna-se um todo, este fato... Tá, onde é que eu estou? Parem. 6. 6. O ego é forte... Opa! Aqui também vale o nosso encontro. Só essa informação aqui já vale o nosso encontro inteiro, esse item 6. O ego é fortemente estruturado e ligado à consciência e à sua continuidade, ou seja, ligado à consciência e à continuidade dessa função consciente. Esse é o papel do ego, né? Não pode nem deve ser facilmente alterado, sob a pena de severas perturbações. Aí, quais seriam essas perturbações? Dissociações neuróticas, fragmentações esquizofrênicas e dissolução do ego. Aqui, aí eu faço uma pergunta, porque eu lembro que nós somos um grupo de estudo, então eu procurei, eu dei uma pesquisadinha aqui, mas a correria do tempo não foi suficiente, então eu coloco para o grupo uma questão, né? Dissolução do ego aqui está sendo colocada como uma das severas perturbações, né? É uma das alterações patológicas, junto com dissociação neurótica e fragmentação esquizofrênica. Dissolução do ego foi colocado nesse bojo. A pergunta que eu faço para o grupo é o seguinte: o termo dissolução do ego, eu já vi ele colocado como parte do processo de individuação, né? Então, provavelmente, dissolução do ego, ou ele foi mal usado onde eu vi isso, ou ele significa também um movimento que não é patológico, mas parte do processo de individuação. Acabei de colocar uma questão para o grupo, quem tiver interesse por ela, segura na memória. 7. E ainda, o que Jung chamou de tentativa de integração patológica. Além dessas dissociação, fragmentação, dissolução, ele tem uma outra coisa que ele chama de integração patológica. Ele fala e deixa assim uma reserva. Eu vou usar esse nome. Tipo assim, eu não achei outro nome, eu vou colocar esse mesmo. Integração patológica. Ele não dá muita legitimidade para esse termo. Mas ele explica que consiste de erupções de conteúdos inconscientes, né? Não está escrito aqui, mas são erupções que tanto podem ser violentas ou menos violentas. Se a estrutura do complexo do ego é forte o suficiente para resistir, ainda assim, mesmo com essas erupções, pode acontecer uma assimilação. O problema vai ser a característica dessa assimilação, porque ele falou que é integração patológica. Então, a característica dessa integração tem que ter algum problema, né? Senão ele não usar esse termo. Essa assimilação produz alteração tanto dos conteúdos inconscientes quanto do ego. Até aqui não está patológico, não. Né? Que perde sua posição central de domínio. Aí aqui já parece que patologizou. Né? Aí o ego perde sua posição central de domínio. Embora ele se mostre capaz de preservar sua estrutura. No 9, vem uma citação: desse modo, a vontade, enquanto energia disponível, se submete paulatinamente ao fator mais forte, isto é, a nova figura de totalidade que eu chamei de self. Aqui ele está falando que aquelas erupções que vieram do inconsciente, elas vieram sob a figura de totalidade que eu chamei de self. Ele não está falando que é o self, não. Ele está falando que vem como uma figura de totalidade, como uma figura que ele chamou de self. 10. Diante dessa situação, uma das possibilidades é o ego ceder ao seu instinto de poder e se identificar com o self. E assim ter a ilusão de continuar no controle. 11. A outra possibilidade é o ego se revelar fraco demais para opor a necessária resistência ao afluxo dos conteúdos inconscientes e, dessa forma, ser, abre aspas, assimilado pelo inconsciente, o que dá origem a um enfraquecimento
e obscurecimento da consciência do ego e uma identificação deste com uma totalidade inconsciente. 12. Os dois itens anteriores mostram dois casos patológicos, pois impossibilitam a realização do ego e ainda impossibilitam a continuidade da consciência do ego. 13. Citação, abre aspas, os fenômenos psíquicos observados recentemente na Alemanha recaíam nessa categoria. O esmagamento do ego por conteúdos inconscientes e a consequente identificação com a totalidade pré-consciente. Possui uma prodigiosa virulência psíquica ou um poder de contágio, e por isso é capaz das mais desastrosos resultados. Isso foi uma citação. Aí, beleza, pode passar, vou pular esse 14 aqui. Que ele só vai detalhando essa patologia, eu não estou interessado nisso agora não. Para o 431, vamos direto para o 431, que o Jung ele lembra que na história do pensamento humano existem documentos que mostram que existe uma quantidade muito grande no processo, dentro da metodologia dele, uma quantidade muito grande de indícios, né, que mostra que a totalidade, mostra a individuação, não nesse sentido, né, esse processo de comunicação patológico, mas mostra a individuação de maneira saudável, né? Ou seja, como individuação mesmo. Daí ele menciona os koans do Zen budismo, né, para falar sobre de como a consciência ilumina essa relação do ego com o self. Então aí tem um papel fundamental da consciência, nesse jogo do ego com o self. Aí ele cita também São João da Cruz, né, fala que São João da Cruz também faz isso, que o processo de individuação, por ser um fenômeno limite, é por esse motivo que usa tantas imagens, tanto de uma mística, né, oriental e ocidental, quanto de analogias patológicas. Aí a gente já vai para o 432. E aqui ele faz aqui, ele está dialogando com o momento, né, com as repercussões que a teoria dele estava tendo no momento, né. Aí ele fala que chama atenção para a diferença entre tornar-se consciente e realizar-se a si mesmo, né. Realizar-se a si mesmo é a individuação. Tornar-se consciente, ele tem uma série de reservas quanto à ideia de tornar-se conscientes, né? Isso em comparação com a individuação, né? Para deixar claro que a individuação, sim, é esse processo de realizar-se a si mesmo, né? 2. Dessa confusão decorre outro erro, que é identificar o ego com o self. É o risco, que a gente viu logo atrás, né? Essa confusão entre conceitos faz com que a individuação se transforme em mero egocentrismo e autoerotismo. Autoerotismo, eu não deu tempo de eu dar uma olhadinha, eu não lembro direito, mas eu acho que coincide com narcisismo, né? Alguma coisa assim. Eu imagino que sim. Qual foi o item? Beleza. 3. Diante disso, é necessário lembrar que o self compreende infinitamente muito mais do que apenas o ego. Certo? O self é a máxima globalidade, né? Ele é a totalização, né? Então, a identificação de ego com self é uma coisa assim totalmente limitada, né? E problemática, né? E gera erros. 4. Significa tanto o self dos outros, né? O que é o self, então? Como é a totalidade, vai para essa coisa de globalidade, totalidade, ele é self dos outros, os próprios outros, também o ego, né? A individuação não exclui o mundo, ou seja, é uma totalização. Obviamente que isso é um paradigma muito estranho, né?
para um ocidental, mas o Jung já estava na perspectiva, já estava dentro de uma perspectiva da mecânica quântica, então, pelo menos para os pares dele, isso aqui não é estarrecedor. Para nós, até hoje, ainda é meio esquisito, mas a gente tem um pezinho tanto em Jung quanto em física quântica, então a gente engole que self coincide com totalidade, né? Que individuação, que é essa coisa de realizar-se, de se perceber, chegar ao ponto de se fundir com o self, mas lá como resultado final, como meta, né, lá na frente, que isso engloba o mundo. Engloba o mundo. O 433, agora a gente já está aproximando do final, né? Até que foi rápido, a gente gastou 20 e poucos minutos, né? É porque o assunto é denso, né? É duro, muito técnico, então fica meio cansativo mesmo. Mas a gente já está finalizando. No 433, ele fala o seguinte, ele só fala que só faz uma conclusão dessa longa exposição, né, que procurou descrever em traços gerais o desenvolvimento e os problemas fundamentais da psicologia analítica, e assim tenta comunicar o próprio espírito dessa ciência, né? Em vários pontos que ele fala, essa ciência, né? Então ele dá uma categoria, ele consegue colocar a psicologia analítica num padrão de uma ciência muito bem fundamentada, muito rigorosa, né? Digno de se chamar de uma ciência, né? No que se refere a essa coisa do controle. Aí ele fala que é muito árido esse tipo de... Né? As discussões fundamentais fazem parte integrante da autoformulação de uma ciência e reconhece a aridez desse empreendimento. É só isso que ele faz nesse parágrafo. Aí a gente já vai direto para o parágrafo 434, ele inicia informando que frequentemente se interpreta mal os pontos de vista dele, né? Que ele é criticado, mas porque eles interpretam mal os pontos, né, de vista. Gente, eu não sei vocês, mas eu dei uma cansadinha aqui. Ao invés de eu... Será que a gente faz uns 10 minutos de vocês falando, para depois eu continuar aqui? Porque, para mim, aqui, 435 Pode anos, a ser, gente né, faz uma gente? pausa. Vamos, Muito senão... conteúdo. Cláudio fez um trabalhão, né? Eu acho, então, a gente pode retomar. A Daniela quer falar, Cláudio? Retomar essa questão que você colocou, outras coisas, depois aí você descansa, depois a gente vai, né? O que você acha? Não, pode falar aí. Então vai, Daniela. Então, eu vou tentar falar tudo o que eu pensei, ou pelo menos um pouco, porque eu não estou anotando, que enquanto eu estou ouvindo, eu estou fazendo outras coisas, mas eu achei muito interessante quando o Cláudio fala da questão do ego, a questão que até coloquei no chat, dos conteúdos inconscientes aí, que podem ser complexos, ou outros, né, conteúdos que, de repente, tomam a frente, né? Então, no decorrer do nosso estudo, a gente entendeu que isso se chama constelar, né? Constelar um complexo. E isso acontece quando ele chegou num quantum de energia tal e que ele precisa se expressar. Não quer dizer necessariamente que isso seja patológico, porque naquele momento ele toma conta do consciente, mas ele volta para o lugar dele de complexo depois que ele liberou aquela energia que ele precisava liberar. Então, pelo que eu percebo, do meu entendimento, que as questões patológicas, elas se referem ao modo disso acontecer, não porque isso acontece, né? Então, um exemplo bem clássico, vamos dizer assim, seriam os atos falhos, por exemplo, né? Você vai falar uma coisa e fala
outra coisa nada a ver, igual eu ontem cometi um ato falho bem clássico. O meu enteado foi jogar bola. E eu achava que ele tinha ido jogar bola com o meu ex-genro. O meu enteado chama Hudson, meu ex-genro chama Gabriel. Aí eu virei para minha cunhada, para minha nora e falei assim, o Gabriel vai jogar bola com quem? Na verdade, eu tinha que ter perguntado, o Hudson foi jogar bola com quem? Entende? Eu queria só saber se o Hudson tinha ido jogar bola com o Gabriel. Então, assim, são essas pequenas coisas que a gente faz sem perceber, né, esses atos falhos que a gente chama que são constelações dos complexos ou desses outros conteúdos aí guardados no inconsciente, né? Então, não necessariamente é patológico, aliás, não é até saudável, porque tá liberando ali, tá tratando aquilo, né? Então, mas naquele instante que aconteceu, ele está, o domínio do consciente é dele, não do consciente mesmo em si, do ego em si. Aí, quando o Cláudio fala, né, que é o self, que Jung fala que é o self, talvez seja uma expressão do que pode ser self, mas não necessariamente seja o self, porque o self está para além disso no meu entendimento, né? Outro ponto, né, da individuação, que o Cláudio fala que ora processo, ora ponto de chegada, né? E aí no finalzinho ele fala sobre conhecer-se, como que é, Cláudio, que você falou? Se conhecer e ter domínio sobre si, é isso? São coisas diferentes. Como é que você falou no final? Tá sem áudio, Cláudio. Individuação é uma coisa. Se você achar aí, Leandro, você pode colocar. Que a individuação é uma coisa, né? E conhecer-se é outra coisa. Tornar-se consciente é uma coisa e realizar-se a si mesmo é outra. Peraí, lê devagar de novo, que eu estou no celular, está muito pequenininho, não enxergo. Tornar-se consciente e realizar-se a si são coisas diferentes. Eu penso que o tornar-se consciente é o processo. Nós vamos nos tornando consciente de nós mesmos, no processo de individuação. Mas esse tomar consciência de si não nos qualifica, vamos dizer assim, para o autodomínio, para a autorrealização, para que às vezes até dói mais do que se a gente não soubesse, né? Porque é realmente encontrar aquilo que está bem escondidinho no inconsciente, e aí a gente começa a perceber as nossas mazelas, né? Então, é realmente muito dolorido, e às vezes a dor é pungente ao ponto da gente não conseguir se realizar, a gente fica ali naquele momento de ruminação, eu acho, né? Então, esse seria, no meu ponto de vista, o processo. E quando a gente consegue, né, que eu não sei se seria superar o ego, porque eu não concordo com esse termo, mas integrar o ego, né, porque a gente não vai superar essas mazelas, vamos dizer assim, né, no ponto de vista do ego, que é mazela, não necessariamente seja. Mas a gente não tem que superá-las, a gente precisa acolhê-las, compreender que faz parte e que está tudo bem e que elas são pontos de força se a gente souber usar. Então, quando a gente consegue chegar nesse patamar, a gente fez o processo de individuação, ou está na culminância dele, né, que é a realização. Aí você consegue chegar nesse ponto, embora eu acredito que para Jung esse ponto nunca chega, né? Ele sempre vai ter muita coisa, né? Não sei se a gente consegue fazer isso numa vida só aqui. Uhum. Outro ponto, sim, pode falar. E ao longo da obra ele vai transformando, né? Ele vai dizendo que o ego ele não é estruturado, mas ele é uma energia estruturante, porque nunca para de se completar.
Sim, isso mesmo, exatamente. Por conta do self, né? Uhum. Porque o ego seria como se fosse um pontinho, né? E o self seria um círculo ao redor desse pontinho, porque ele envolve o consciente, o inconsciente e o próprio ego. Ele como o Cláudio disse, ele é mais amplo, né? O ego é o centro da consciência e nunca para, porque o self está ali presente constantemente, como a Lívia disse, né? É isso, né? Então, enquanto o ego é o centro da consciência, o self é o todo. Sim, lembra numa discussão que nós tivemos sobre ser aberto e ser fechado? Exato. Lembro. Então, é como se a consciência, né, o ego é o centro da consciência, é como se fosse sabe o coronavírus, aqueles pontinhos que ele tem, tipo da mamona? Como se cada uma daquelas pontinhas fosse um espaço de fluxo aberto. E aí, quando a gente... Vocês estão me ouvindo, que o telefone chamou aqui? Estamos. Então, é nesse movimento onde existe a comunicação, né? E aí a ideia é que o ego se integre ao todo. Né? Quanto mais... É isso, Pedro? Para mim, eu entendo assim, mas... E olha, Daniela, o Cláudio fez lá no 429, tem um tópico lá que ele colocou que é super legal e importante. Está escrito lá no 429 assim, ó, mais ou menos assim, ó, é o processo que alcança a consciência. Sim, através desses... Olha que interessante, não é? Não é como a filosofia vinha dizendo, que a consciência alcança o processo. Ter consciência não é isso. A consciência é um efeito de algo antes. E se algo antes é o self. No caso, self-eu. Yes. Não é? Sim, é muito, muito interessante. Daniela, observa o sentido da palavra tal. Né? Não é a gente que alcança o tal, é o contrário, é o tal que nos alcança. Olha só. Vou dar um exemplo claro disso. Uma vez eu fui atacado na rua, eu e o Guido. O Guido era pequenininho, por 3 bandidos. Né? Aí, quando eu cheguei em casa, falei para nós, 3 bandidos atacaram a gente. Ela falou, não foram os bandidos que atacaram vocês. Foi você que atraiu os bandidos. Sim. Esse é um bom exemplo. Sim, aí entra na questão que o Cláudio sempre traz da mecânica quântica, né, das sincronicidades e por aí vai. É muito legal. E uma coisa que eu queria colocar quanto a isso, que também entrou hoje no assunto, é totalidade. Né? Quando se fala em totalidade, eu penso que uma palavra que você tem trago sempre, Pedro, é unicidade. Então, quando a gente falar, né, de chegar nessa totalidade, na verdade, é uma unicidade com o todo. Agora, Daniela, aí tem um problema, que por isso eu indico sempre a gente ouvir as falas do professor Carlos Herbena. Ele trabalha esse assunto. Né? Já até falei que tem um vídeo aí no Instituto do Jorge, porque aí é muito melindroso. O Jung usa tudo, mas também usa unicidade. Fica parecendo que a gente está criticando o Jung, que ele não sabe a diferença entre todo e uno, entende? É meio melindroso entrar nisso. Uhum. Não é? Eu acho que ele entende sim. Agora, porque filósofo fica muito restrito a palavra, né? Eu, para mim, usaria unicidade, como você mesmo cita aí. Mas ele escreve todo. Porque, gente, em lógica, significa assim, ó, todo se contrapõe a partes. A somatória das partes daria um todo. Quando eu uso a palavra uno, ou universal, ela não contrasta com parte, ela contrasta com simples. Entende? Sim. O Platão faz essa distinção lá no Sofista. Ele diz assim, ó, o problema dos mentirosos, eu estou plagiando. Ele define o sofista como mentiroso. Antes o sofista era Sófocles, sábios, né?
Aí que vem aquela tradução de sofista como mentiroso. O problema dos mentirosos é grave. Porque é o seguinte, se eu digo assim, Daniela, você é mentirosa, você é falsa. Seu discurso é falso. Mas, ao mesmo tempo que eu digo isso, eu estou falando outra coisa. O falso é real. Como é que a gente vai dar conta disso? Aí o Platão diz assim, então a contingência, veja, as experiências, elas não podem estar fora da nossa vida, da constituição do ego. Elas não estão fora. Então, quando eu digo isso, o Platão, para solucionar esse problema, qual o problema? Existe o verdadeiro e o falso. O falso é e o verdadeiro é. Como é que eu resolvo esse problema? Isso é uma tautologia. Né? Como é que eu faço isso? Aí Platão diz assim, o problema, os falsos, eles não sabem a diferença entre todo e ser. O falso é aquele que está no mundo sensível, pensando que a somatória das partes gera um todo. Enquanto que para o verdadeiro e o filósofo, tem o ser, e dentro do ser está o todo. Eu acho que o Jung está nessa, do ser, que ele chama de todo, mas pode ser uno, e dentro dele as partes. Então, o ego dentro do self. E não é um dentro assim separado, não. É ao mesmo tempo, é contraditório. Eu penso assim, que é a ideia de complexo. Sim. Uau! Muito. Obrigado. Muito bom. A unicidade seria a fusão dos opostos, então, professor Pedro? Não, a unicidade é a manutenção do opositivo. O Platão diz assim, no uno não há separação entre ser, não ser, entre movimento, repouso e ser. Então, coloca o uno como um ser com S grandão. Dentro dele está o ser com S pequeno, que são as essências para ele, o movimento e o repouso. E no todo, há separação entre opostos. No uno, não há separação entre opostos. Pensa no cristianismo. O que é a trindade? É três que é um só. Não há oposição, há opositivo. Ao mesmo tempo, Leandro é ser humano, que não vai virar sapo, mas ele muda o tempo inteiro pelas contingências. Então, ele é e não é. Então, o terceiro princípio é justamente esse movimento, que vai e volta, vai e volta. E o problema filosófico é você achar que o ser se equipara, que o verdadeiro se equipara ao falso. Esse é o grave problema filosófico e existencial na nossa vida, porque fica parecendo que eu estou dizendo que, quando eu digo que o discurso da Daniela é falso, ele que equivale ao verdadeiro. É outro discurso, é o erro do pensamento moderno. Pensar que a sua representação equivale à de outro. É o erro da democracia. Eu não penso que meu voto é tão importante quanto o de um cientista político. Eu penso que não. O dele é muito melhor do que o meu. Né? Democracia é uma coisa perigosa. Mas se a gente vai para o oposto, olha o que dá. Olha o que dá aqui no Brasil. Então, o grande problema é você equiparar um discurso falso com o verdadeiro como se fossem equitativos. Não é isso. Né? O falso está ligado à contingência mundana e desconsidera algo anterior e maior. O verdadeiro considera esse algo anterior e maior dentro da contingência. Aí o Jung, ele considera que não é a nossa consciência que dá conta das coisas, mas é o processo que ele inverte, é essa energia, né, que capta a nossa consciência. É esse complexo que capta o Leandro. Não é o Leandro que capta, isso é o contrário. Então, a melhor é usar assim, no uno não há opostos, há opositivos, ser e não ser ao mesmo tempo. Aí, Pedro, você está dizendo que ambos têm a mesma importância? Não. Eu estou dizendo que o não ser está relativo ao mundo fenomênico e o ser está relativo ao mundo dos complexos. O ser está... Eu vou falar uma besteira aqui. O ser está relativo ao ego, o não ser está relativo ao ego, é uma besteira. E
E o C está relativo ao self. E ambos estão juntos. Isso lembra, assim, pelo que você fala, aquilo que Jung tem de Hegel, né? A Elisa levantou a mão, ela uma vez já, e agora levantou de novo. Eu queria passar para ela. Por favor. Bom dia. Desculpa não ligar a câmera, a minha não está funcionando. Professor, isso que você estava explicando, no caso, então, o que diferencia a verdade do falso nesse sentido seria o fato de eu ter consciência ou não ter consciência que aquilo pode ser falso ou não? Ter consciência dessa dubiedade? No caso de Platão, sim. É porque Platão ainda é filósofo, vamos forçar de novo, é um psicólogo da consciência. No caso da psicanálise em diante, não. Porque no caso do Jung, porque só um rodeio. Quando o Cláudio colocou a questão, a dissolução do ego, lembra que o Lacan trata disso, Cláudio? O Hegel também trata lá na fenomenologia. Fenomenologia consiste em desfenomenalizar o Leandro e fenomenalizá-lo ao mesmo tempo. Mudar o olhar do Leandro. Não é mudar o olhar do Leandro, é possibilitar que o Leandro mude o seu olhar. Mas a dissolução do ego é o seguinte, se você perde o seu ar importante, você despiroca. Então não é uma dissolução total. Né? Eu entendo assim, Cláudio, não sei. Então, aqui no caso, Elisa, é o contrário. Ó. O inconsciente é que o self, ele é inconsciente, consciente ego. Né? O ego é o centro da sua consciência. Né? Para Jung, tem algo por trás disso, um complexo, uma energia. Né? Qual que é a sua pergunta mesmo? Repete aí. Era essa questão de ter consciência ou não da... Consciência do quê? Consciência do quê? É do mundo sensível? Não. É ter consciência de que, na verdade, há algo por trás da consciência. Que seja o arquétipo, seja... Entende? O foco do Jung não é exatamente ter consciência, é a gente poder coincidir, poder dar o valor necessário ao inconsciente na consciência, constituição do ego, que é o processo da individuação. Né? Enquanto os filósofos estavam preocupados em conhecer as coisas, ter consciência é estar ciente de... O Jung, igual a Daniela falou, Daniela acabou de falar disso, nunca vai chegar. Né? É porque nunca chega mesmo. Não é que nunca chega, é que sempre chega não chegando. Entende? Há sempre processos, o Hegel, de reconhecimento, mas que abre outro processo. A individuação não é a individuação, é o processo de individuação, nunca tem fim. Né? O Pedro, tem uma coisa aí, Pedro, que é o seguinte, nessa perspectiva da relação do ego com o self, eu acho que cabe aqui verificar o conceito de supra-assunção nessa dialogicidade do ego com o self. Eu acho que o que vai caber é a supra-assunção, né? que é você... Não é superar, é diferente de superação. Né? Para nosso cérebro... Cláudio, você sabe onde essa palavra está em Hegel? É no parágrafo 113 da versão em português. Parágrafo 113 da Fenomenologia. Ela é escrita assim em alemão. A Daniela me mandou uma obra, Aufheben, e dá essa... Opa, escrevi errado, é verbo. Aufheben é com inicial maiúscula, é minúscula. E a Aufhebung, isso é substantivo, é inicial maiúscula. Auf quer dizer jogar para cima. Heben é ir andando a pé. Fahren é ir motorizado. Então, Aufheben
é você levantar e ir para cima. Então, aí ele define essa palavra no 113, que veio para nós como suprassumir. Outros pensadores traduzem como superar, mas superar em português significa aniquilar, isso você está chamando a atenção, né? O suprassumir é você, ele define assim, negar conservando. Você leva um chifre da Daniela, você separa da Daniela, nega o chifre, nega a Daniela, mas você não pode negar a experiência do chifre. Então, é esse o sentido trágico aí no exemplo. Negar conservando me lembra muito, sabe o que, Pedro? Que eu acho que é interessante, uma imagem que eu gosto dela para esse ponto aqui. Se estiver errado, você faz até um comentário. É a ideia do antropofagia. A ideia da antropofagia, quer dizer, é uma coisa de incorporação. É nesse sentido? Aí, olha só o que o Leandro diz assim, ó, não se preocupe. Ei, Leandro, vamos plagiar o Kierkegaard. Então, Elisa, esteja tranquilamente desesperada. Pronto. Não é uma abandonada a preocupação. Preocupação é uma coisa da consciência, né? Hegel critica a noção de dúvida dos modernos. Está no parágrafo 78 da Fenomenologia. Ele diz, mais do que dúvida, devemos estar em desespero, porque o desespero é diferente da dúvida, é uma questão de consciência, Elisa, né? Quem duvida, ele parte do pressuposto de uma dúvida teórica. O desespero não, é o ser humano inteiro, né? Então, manter-se tranquilamente no tal, ou no caminho do desespero de não dar conta de encontrar Elisa. Aí, quanto o Platão é bom para isso, leia Ulisses de Platão, sobre o amor. Você busca, nunca chega. Mas, então, o que é o amor no início? Foi chamado Sócrates para discutir isso. No final diz assim, não sei. Estou plagiando. Aí alguém diz assim, então para que você veio para cá? Você veio para falar sobre o amor e no final diz que não sabe? Aí ele disse, pois mas vocês aprenderam que o amor é belo, bom, útil, intermediário. Então vocês tiveram características do amor sem saber o que o amor é. Ou seja, o tal é mais ou menos isso, né? Então, esse desespero, ele faz parte do processo normal, mas ele não deve ser visto como um desespero psíquico, no sentido de algo que atrapalha a sua vida, né? Ele deve ser tranquilamente desesperado, porque você sabe que a Elisa é a pessoa mais próxima da Elisa e que ela sabe que não sabe o que Elisa é. E tudo bem, Elisa está sendo. É o Sein de Hegel, ser sendo. É assim, não tem outro jeito. É interessante que, assim, o que coloca esse movimento parece que é o sentimento, né? Em Kierkegaard, por exemplo, o sentimento religioso. Exatamente. Aí o Jung, por isso o Jung fala do self e do ego ali dentro. Ó. A Dani está querendo falar. A Dani quer falar. A Daniela... Então, é que eu vi que a discussão foi para outro rumo e eu não quero interromper muito. Só queria falar com a Elisa. Se eu entendi a dúvida dela, talvez a dúvida dela tenha sido mais simples do que a explicação. E se eu tiver certo, Elisa, você me dá o feedback, por favor. Ela perguntou como saber quando a gente está certo, quando é verdade, quando não é verdade. E aí, dentro do que eu entendi, do que o Pedro falou, verdade, a partir é porque não existe certo e errado, verdade ou mentira. O que é só um nome que se dá, né? Então, por exemplo, se dá o nome de verdade quando parte de dentro para fora. E dá-se o nome de não verdade quando vem de fora para dentro. É isso, Pedro? Esse conceito é muito legal. Quem trabalhou isso foi Adorno, na obra Dialética do Esclarecimento. Ele distingue arte popular de cultura industrial. Aqui o povo começou a assistir essa novela que há 30 anos passou. Eu já assisti 2 vezes.
Eu sou apaixonado por fotografia e filmagem. É uma coisa que eu devia ter feito. Eu adoro, eu acho genial como que as pessoas conseguem, ali naquela Rede Globo, cara, os caras são craques. Eu fico vendo aquelas filmagens e falo, puta merda, como é que pode? Né? O que eu estou falando da novela? O que eu que não entendo de fotografia. Não, o que você falou antes? De Adorno. Demais. Sim. Então, eu vou citar Adorno, ele diz assim, porque eu lembrei do Almir Sattler, ando devagar, porque já tive pressa. Essa música é do Renato Teixeira, que é um jacu. O que eu falo que é jacu? Jacu eu vi lá na Ilha do Bananal, que é um pássaro muito bonito. A gente chama de jacu uma pessoa assim, que ele não tem nenhuma formação específica como nós. Como é que o cara compõe uma música dessa? Ando devagar, porque já tive pressa. Isso é arte popular. Cultura industrial é a primeira Anitta. Eu separo a Anitta em duas. A primeira Anitta é aquela menininha que saiu no YouTube com uma colega e que o cara viu que poderia ter pôr peito, bunda e fazer uma coxa grossa e ganhar dinheiro em cima dela. A segunda Anitta foi aquela que começou a bolar aquele programa Música Boa, e aí ela começou a ser a Anitta. Né? O que é verdadeiro? É Elisa ser Elisa. A Elisa fala, mas eu não sei o que é Elisa. Então se coloque no processo. Nunca vai saber. Né? Por isso o Jung fala, que a Bárbara trabalhou, a noção de psicoide. É um quase lá, quase aqui. É só quase. Por isso vai para o tal. Por isso nós estamos fazendo o Kung Fu. Não precisa conversar nada. O corpo fala, como o Pierre Rivat escreve, como Merleau-Ponty escreve sobre isso. Então, essa é uma referência, viu, Daniela? Assim, o que você falou? Sobre ser de dentro ou de fora. Sim, eu queria colocar isso. Em verdade, Daniela, a gente também faz essa distinção, porque não existe nem dentro nem fora. Existe dentro e fora ao mesmo tempo. Elisa, você viu que não tem por onde fugir, né? Só tem que ser. Tem que ser. Não, já estou aceitando que vai ser um processo. Não é você, Elisa, que está buscando as coisas. É o tempo do mundo que colocou a Elisa buscar as coisas. A questão não é você. A questão é o mundo que desabou em você. Agora, imagina o ego ouvindo essa frase do Pedro. Pois é. Ia cometer suicídio, né? Exatamente. Dentro de um ótimo... Tira a função dele, né? Ela está presente, a função, mas a gente tem que compreender, eu penso, que nós mal damos conta de ser nós mesmos. Então, a gente tem que ficar tranquilamente desesperado mesmo. A gente vai fazendo nos limites nossos aquilo que a gente faz, como nós fazemos aqui, tiramos a nossa manhã para estudar, cada um dando o melhor de si. E aí, cada um ensinando o outro. Olha essa apresentação do Cláudio, gente. O Cláudio doido, despirocado, que tem muita informação, vai para tudo quanto é canto. Olha o que o Cláudio fez hoje. Quer dizer, o Cláudio negou o Cláudio. E isso aí forma o Cláudio, que é o mesmo defeito que eu tenho também. Eu vou para tudo quanto é canto. Eu tenho que centrar. Então, assim, Elisa, eu acho que a fala da Daniela foi importante para dizer assim, o dentro para fora é a arte popular, é a Elisa, é o Adorno. Né? O fora para dentro é tudo que é externo. Só que entenda que você é os dois ao mesmo tempo. Não tem outra saída. A terapia é o quê, gente? Fazer com que você reconheça que você não reconhece você. Continua caminhando no processo. Muito interessante. Eu gostaria de marcar uma questão que é um privilégio muito grande para todos nós, estar num grupo de estudo de psicologia analítica. Porque quando a gente fala de função transcendente, a primeira coisa que vem na cabeça é fazer terapia. Bom, ótimo, fazer terapia, Cláudio, você vai trabalhar com mas nós temos um grupo de estudo de Jung, tudo isso aqui nós estamos fazendo trânsito.
Olha aqui, Cláudio. Eu só queria lembrar uma coisa antes, Pedro. É que o ego, basicamente, tenta ficar no controle. E é isso que confunde tudo, que deixa a gente nesse lugar que a Elisa está. O que é o certo? Lógico que você tem que... O que é o errado? O que eu tenho que fazer? O que eu não posso fazer? Porque o ego, ele tem essa necessidade. A partir do momento que a gente entende que não tem esse certo e errado, que a gente faz parte de um todo, que a gente é livre para ser a expressão de quem a gente é, acabou o problema. É a ideia de mediação, que está na ética desde Platão, Aristóteles, está em Hegel, mas eu não vou entrar nesse assunto. O que eu queria dizer? Cláudio, Daniela, assistam o programa do Jorge segunda-feira passada. Eu tenho ele aqui, eu vou pôr no grupo. Lá é uma estatística sobre as pesquisas feitas sobre Jung no Brasil. E aí a gente vê que em filosofia, Cláudio, tem 3%. E um dos professores que falou fez um paralelo interessante. Em psicologia tem 23%, que é o mesmo índice da letras, né? Baixíssimo, acho que em educação deu 9% ou 8%, tem estatística lá. Então, isso mostra o seguinte, Cláudio. Percentual é esse? Eu não sei do que você está falando. Não entendi, Pedro. Você assim, eles fizeram uma pesquisa, um grupo de pessoas que estudam Jung, umas 8 pessoas, fizeram uma pesquisa para catalogar os trabalhos de Jung nas diversas áreas do saber. Então, eles deram gráficos, né? Olha, tem tantas dissertações, tantas teses, tantas pesquisas, tantos grupos de estudos, papapá. E aí, quando fez uma bola assim, e foi colocando nas áreas em específico, em filosofia tinha 3% de trabalhos em relação a Jung. Agora, letras e psicologia têm o mesmo índice. Psicologia deveria ter muito mais, não é? Então, assim, dá para notar, educação acho que dá 8, história também dá pouco, né? Então, dá para notar, assim, que não é hein, Daniela? Não é o Jung e Elisa, na verdade, é o tempo que desembocou no Jung e agora desemboca na Elisa. Entende, assim, a reflexão? É aquilo que o Cláudio colocou no 429, é o processo que nos alcança, não é o contrário. Então, você está correta, verdade, essas coisas são palavras que a gente se refere, que a gente criou para ter um centro e não despirocar, né? Então, é óbvio que você tem que ter certa atitude egóica no mundo, você tem que ter uma personalidade específica, né? Mas você não pode se resumir ao controle, né? Mas também não pode ser despirocado. Por isso que eu estava falando da ideia de mediação em filosofia, ela é muito complicada. É o que eu te falo, você fala que não sabe nada de terapia, de psicologia, você é o cara, você que não sabe o que sabe. Não, sei nada, não. Não sei nada disso, não. A Catiúcia até colocou terapia e terapia. É verdade. Me chama muita atenção. Me chama muita atenção o mal-estar que a gente sente em participar de grupo de Jung, sabe? Aí a gente começa a pensar que porque é difícil, é árido. Não, é porque está lidando com coisa que é mais confortável se eu deixar quieto. Ô, Cláudio, né? Se eu quiser a sua amizade, Cláudio... Ô, Cláudio, se eu quiser a sua amizade, né, esse é um preceito cristão. Simples demais. Basta eu me dedicar ao Cláudio. Então, quando eu me dedico ao Cláudio, eu sou sincero com o Cláudio. Eu não vou ficar guardando o trem meu para falar do Cláudio para a Daniela. Fala para o Cláudio, porque o Cláudio, nessa relação, está aberto ao reconhecimento, Hegel, e eu também. É assim que a gente constrói as coisas, eu acho, né? Aí o grupo, ele acaba com esse mal-estar da gente achar assim, todo pensador, Cláudio, sério, na verdade, ele é muito difícil, mas também é muito fácil. Eu lembro na palestra do professor João Batista Valverde, ele falando sobre Platão na PUC, muitos anos atrás, ele disse uma coisa interessante, ele falou assim, para estudar Platão, primeiro você tem que se platonizar. Eu achei muito legal, porque não tem como você se platonizar se não estudar Platão, não é? E não tem como, sabe? Então, assim, a gente vai entrando no Jung, e o Jung vai nos levando. Dialógico, né?
É assim. Quando você vê, aliás, você não vê. O trem muda. Olha só o que você falou. Você falou assim, se eu queria tocar nesse assunto aqui, sobre quando você estava falando de espírito arquétipo, aí você falou assim, uma força que atua, né? O Jung também tem esse negócio de usar a palavra força. É uma palavra muito complicada. Na física também, como que os físicos, como que os engenheiros, essas pessoas que lidam com quântico trabalham. Engenheiro de computação, por exemplo, é um bom exemplo. Um aluno deu esses dias aí. Olha, uma quantidade X de energia vai engordando e, de repente, replica. Pop! Então, uma quantidade X de energia foi engordando e o Marx falou, nós vamos mudar o capitalismo trocando a economia, a infraestrutura. Mas a energia que estava engordando não era essa, era a energia da mulher. Aí houve a revolução das mulheres, a revolução das novas tecnologias, e aí a energia foi engordando. Aí todo mundo disse assim, até esse o Ival, o século XXI vai ser o século das novas tecnologias, da informática e da comunicação. Vai mesmo, não é? Mas olha só, veio a pandemia, quer dizer, o que a pandemia nos trouxe? Exatamente o contrário. A vida com a natureza, a vida é universal, sabe? Olha, vai ler o Jung, é como se a pandemia fosse, vai ler Jung. Afetos, né? A gente fica preso em afecções, afetos, né? Perceber é você dar conta de algo. A perceber é você se misturar com esse algo, uma diferença que o Jung faz muito importante, está em Kant isso. Então vamos lá no 435. Sim, só uma coisa, Cláudio. O Leandro escreve aqui, ó. Opa, o povo está escrevendo demais. Só uma coisa, Cláudio, aqui, ó. Olha o que o Leandro escreve. Quando vou ler um filósofo, só começo a entender, aí eu pulei demais. Melhor depois que me torno um íntimo da forma. Leandro, eu te falar um negócio. Na minha época, que deve ser a época da... Ô, Liliane, só a época. Lembra, Liliane, que mulheres, para namorar, tinha que ter o irmão junto. E não podia beijar. Aí o que a Liliane... Meus irmãos, eu fui vela. Aí você arrumou 3 filhos ainda, né? Aí a Liliane, para aprender a beijar com a Lília, vou inventar, Liliane, ficava chupando laranja, ou punha gelo em água e ficava passando a língua lá. Aí, quando beijar, isso aconteceu muito. Nosso grupo tinha muita mulher, muito homem, e ninguém namorava ninguém, era um grupo muito engraçado, gostava de dançar lambada, de tocar samba, né? Nós tivemos uma banda, né? E aí, Liliane, uma vez eu me lembro, a menina beijou, aí eu perguntei, como é que é esse negócio? É assim mesmo, igual o negócio da língua lá? Não tem nada a ver. Né? Quer dizer, lembra que o povo que estuda Corão, né? O Corão é ensinado, falado e lido. Né? Então, Leandro, você só sabe do beijo beijando. Então, você só mergulha na água, você só nada nadando. É vivendo a experiência. Não tem outro jeito. Então, a gente aprende Jung estudando. Não tem muita novidade. Mas eu só cheguei à conclusão depois que o professor de matemática resolveu o exercício lá no quadro. Mentira, você já estava nela. Tanto é que você espanta. Fala, só isso. Né? Então, quem procura acha, mas acha o que procura. Então, assim... Nesse sentido aí que você está falando, é a ideia de imersão, né? Eu ismo. Exatamente. Quando tem uma parte do Jung que eu vejo que tá demais, que eu não dou conta de entrar nesse negócio aqui, pá. Nossa, esses 8, 10 parágrafos tá horrível. O que eu faço? Eu gravo, aí eu escuto. Eu já estou escutando com a minha voz. Olha aí, já deu diferença. Você já está no problema. Aí depois eu escuto de novo. Aí eu já escuto novamente quando eu estou meio sonolento, acabei de acordar. Ou estou quase dormindo. Aí melhora um pouquinho mais a familiaridade. Aí eu faço isso umas 2, 3 vezes, aí eu vou ler, já é outro texto, não é mais o mesmo. Aconteceu uma imersão, aconteceu um aumento da minha intimidade. Olha, Cláudio, a Catiúcia diz que está doida. Deixa ela falar.
Fala, Catiúcia. Fala, Catiúcia. Aqui é lugar de doido mesmo. Bom dia. Desculpa meu atraso aí, que eu dormi tarde demais, acordei tarde demais. É isso aí. É esse tempo de sono, esse tempo de Ion, que eu não sei qual que eu me entrego. Então, eu estou muito pessimista hoje, professor Pedro. Olha, tudo que vocês disseram aí, eu estou contrapondo total. Até o episódio do bandido, eu estou discordando, assim. Hoje eu estou bem pessimista. Eu acho que todo mundo está capturado mesmo, que não existe liberdade de ser, não, que não existe verdade nem falso, só existe o real. Hoje eu estou assim, não sei o que aconteceu. Mas Catiúcia, observe o mundo que nós estamos vivendo aqui no Brasil, né? É uma coisa que leva a gente a isso, né? O nosso povo não tem emprego, né? Não é nem trabalho, não tem emprego, não dá para sobreviver, né? Nós temos um presidente com problemas teóricos graves, com princípios graves, né, de contra-história. Mas olha, Catiúcia, eu vou te falar um negócio. Morte e vida não se separa. Ao mesmo tempo que a crise se apresenta, ela tem que ser aprofundada. Você tem que cair no buraco e não sair do buraco, aprofundar o buraco. Porque você sai melhor. Então, não, em verdade, só é pessimista aquele que sabe do otimismo. Não é? Porque aquele que não sabe nem de um nem de outro, esse o trem leva. Então, não preocupa. Se você, a única coisa que você tem que se preocupar é não manter sua energia no pessimismo, que é aquilo que a Daniela falou da interioridade. Então, eu me lembro daquela questão do equilíbrio, acho que o Humberto trouxe alguma discussão sobre a eletricidade lá, de ir para um polo para o outro. Está transitando de um. Isso em filosofia é mediação, Gabriela. Vou fazer o seguinte. Então, sobrou 6. Cheiro para vocês. O Cláudio, peraí, Cláudio. Tem mais uma fala da Catiúcia e tem outra da Liliane aqui. Pode ficar tranquilo, Cláudio. Está ótimo o seu resumo, está ótimo. Vai, Catiúcia, continua aí, eu sei a... Não, a Gabriela. Oi, Liliane, pode pegar, eu vou voltar lá no chat. Tudo bem? Bom dia, Liliane. Bom dia. É a questão de não ter você encarar esse lado pessimista. Você permitir que ele venha à tona. Ele não surgiu à toa. E você transita. E você não pode ficar fixada nas polaridades. Isso é disfuncional. É verdade. Bom, eu costumo dizer assim, Cláudio, só uma questão. Quando você quer matar... Eu quero matar o Cláudio. Aliás, eu não quero. Eu quero que a gente vá dia 9 lá para a Ilha do Bananal, Cláudio. Mas eu quero matar o Cláudio. Aí o que eu faço? Eu faço uma meditação para o Cláudio. Uma oração para o Cláudio. Entende? Que, na verdade, é uma oração para mim mesmo. Né? Quer dizer, essa força que atua... No 21 nós estamos aprendendo o quê? É a energia que atua. Mas isso seria um forçar a barra com Jung. A Liliane diz assim, antes Daniela tinha escrito, quando tentamos estar fixado e preso a alguma verdade, você impede o processo, impede que o processo continue. Segundo a Gestalt, o fluxo de energia deve seguir seu curso. Olha, isso aí é muito interessante. É o mesmo princípio taoísta. Liliane, você quer falar sobre, não? Ela tem como fundamentação o Zen budismo. O Pius, ele mergulhou muito. Tem um livro, Zen budismo e psicanálise. E a questão lá no taoísmo, leia aquele livro, Tao Te Ching. É traduzido assim, Tao... O que é? Tao Te Ching. Se quiser, eu tenho o PDF. Eu também tenho, aí o Cláudio põe. Nesse livro aqui... Domínio público? É domínio público. Esse livro foi escrito numa noite, né?
O Laozi, Lao Tse, Lao Tzu, no Kung Fu a gente chama de Laozi. Estava saindo da cidade e o guarda do portão da cidade perguntou: o senhor é tão sábio, para onde o senhor vai? Vou embora. Mas um sábio vai embora sem deixar nada? Aí ele sentou e escreveu esse livro, são 81 versos. Lá está a ideia do não desejar. O Catiúcia, não desejar é permitir. Então, você permite a entrada. É um processo interessante em terapia. Você está em silêncio, você pode fazer isso. Aí vem os problemas na sua cabeça. Tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que levar menino na escola. Você não luta para esse problema sair, não. O Cláudio até nos ensinou isso aqui já. Você deixa ele entrar, que ele mesmo sai. Né? Mas, Cláudio, Daniela fala, depois você fala. Eu sugiro que a gente termine e eu tenho uma sugestão. Vai, Daniela. Só em relação a essa fala da Catiúcia, que eu não poderia deixar de relacionar com o que a gente está trabalhando hoje, né? E é justamente porque ela está incomodada com essa questão, é que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, sobre não ter certo ou errado, né? Sobre não se apegar às nossas verdades. Né? Então, de repente, Catiúcia, tudo que você precisava está aqui hoje nessa nossa discussão, né, de não se apegar a tudo ou nada, ao agora, ao real, ao irreal, né, simplesmente deixar fluir, e dentro dessa perspectiva que o Pedro falou aí agora, por último, que a Liliane falou, né, então tudo converge para isso. Então, tá tudo certo. É isso que eu queria dizer. Cláudio, vai. Bom, o nosso tempo acabou, aqui né? No meu relógio. Acabou, vamos parar, Cláudio, você também está cansado. Deixa para a gente terminar. Então, quinta-feira, a gente termina e deixa meia hora para... Eu trago o planejamento, eu faço durante a semana também, para o outro semestre. Tá, beleza. Tá? Nós vamos parar e vamos voltar aqui de maio. Tá. É só para complementar, né? Quanto mais a gente fica aprisionado no que a gente acredita como posicionamento certo, você impede que outras questões mais interessantes até possam surgir. E aí fica um desperdício de energia, querendo provar que é o que impede o diálogo autêntico, conforme o David Bauman coloca. Né? Que o livro dele, Diálogos, é fenomenal, ele é físico, contemporâneo do Einstein, né? Então, todos os trabalhos em grupos têm como fundamentação a teoria dele, porque ele acredita na força do coletivo. É através da força do coletivo que as verdades mais produtivas, mais assim, para o bem coletivo surgem, né, e emergem, né? Então, o que a gente tem que fazer? desprender-se dessa crença, dessa verdade, e deixar fluir, que aí vai surgindo o que ele chama do diálogo verdadeiro, entre aspas. Dizem que o Leandro vai falar, né? Dizem que toda vez que você muda algo que você vai fazer, ou se você vai cozinhar ou vai limpar a casa, você deve parar por 1 minuto e se esvaziar, fazer uma meditação, ficar em silêncio. Fala, Leandro. Isso aí lembra o conhecimento contemplativo. Recentemente eu li também Schopenhauer, isso aí, ele falando. Queria falar sobre isso. E aí, espera aí só um pouquinho. Eu também, mas eu levantei a mão para parabenizar o Cláudio, eu achei fantástico o resumo que você fez, Cláudio, e também um feedback. À medida que você foi fazendo o percurso, né, do seu resumo, foi bastante interessante notar também que, apesar das derivações e do percurso nosso lento pelas leituras, então, tipo assim, o que você estava resumindo ali, para mim não era só o que estava escrito, mas foi discutido, sabe? Foi debatido. Para mim foi muito, muito importante mesmo. Então, o Cláudio é um grande homem, só ele não sabe disso. Parabéns, Cláudio. Eu também dou os parabéns, viu, Cláudio? Poxa, como você muda, né? Eu achei bonitinho também o Cláudio, eu achei ele hoje super centrado, focado, assim. Pois cara. Como é que muda, pedagógica dele estava incrível hoje. Parabéns, Cláudio, curti. O Leandro eu sou um caso que tem esperança.
Muito bem. Não tem Você esperança. se permitir, Não tem olha só, esperança. você se permitir se transformar. É, exatamente isso. Se permitir. O Leandro fala de Schopenhauer. Aí dá Leandro, para vocês imaginarem o tamanho da gratidão que eu tenho por esse grupo. dá para notar que é um esforço enorme mesmo. A Elisa, não foi o Leandro, não, foi a Elisa que colocou o Schopenhauer aqui. Que o Jung cita muito, porque o Schopenhauer ele faz o seguinte, o Kant diz assim, é inacessível o mundo das essências. O Schopenhauer fala, não, quando você está falando da existência, ela já está lá. É muito igual Hegel, essa parte aí. Né? Então, como é que eu digo? A presença arquetípica na existência. Isso o Cláudio começou exatamente fazendo a distinção entre espírito e arquétipo, ou a aproximação entre espírito e arquétipo nesse sentido. Foi Elisa. Pessoal, gente, vamos fazer o seguinte, Cláudio. Nós vamos ficar por aqui. Sim. Pode falar, Pedro. Não, pode ir. Fala aí. Tá. Nós, quinta-feira que vem é o nosso último dia antes de um pequeno recesso, né, Pedro? Aí eu sugiro que você termine o epílogo. Senão, já está feito, né? Tá bom. Se não for para te cansar demais. A parte... Não, eu realmente, se o grupo concordar, eu gostaria de... É porque eu estou há tanto tempo, essa já foi a 4ª semana, então eu dá uma sensação de que outras pessoas... Porque a oportunidade de apresentar... Não, Cláudio, esse agora é o seu momento, Cláudio. O Cláudio, agora é o Cláudio. Está muito bom e continua. Vamos terminar, Cláudio. E aí, durante a semana, o próximo tópico... interesse de participar comigo, pode vir, que a gente trabalha junto. Se alguém tiver interesse... eu não sei nada desse livro, mas a gente estuda junto, prepara junto, que é uma oportunidade. O item seguinte é sonhos. Provavelmente, aí eu vou fazer um levantamento das obras aqui e colocar para vocês o que a gente deve ler, além do capítulo do livro. Gente, vamos acabar. Tá? Eu tenho que limpar a casa. Eu estou perdida aqui, que recesso.